Hoje, vamos estudar juntos a Palavra de Deus com o título Deus que diz, vem. Quando vemos os ensinamentos da Bíblia, Deus disse que todo o seu rebanho tem uma característica. Ele reconhece a voz de Deus e o segue. Deus fez com que todas as suas ovelhas tivessem essa característica. No Evangelho de João, podemos ver as palavras de Jesus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus distingue entre ovelhas e cabras e entre joio e trigo, entre toda a humanidade, se eles estão ou não ouvindo a sua voz. Dessa forma, Ele pode guiar suas ovelhas ao eterno reino dos céus. Esse é o ensinamento da Bíblia. Por isso, se Deus disser, venha, o que o seu rebanho faria assim que reconhecesse a sua voz? Ele iria até Deus. Porém, se Deus chamar outras feras e dissesse, venha, elas não iriam até Deus. Isso significa que somente o rebanho de Deus pode reconhecer a voz dele e segui-lo. Esse é um ensinamento da Bíblia. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas, o que as ovelhas fazem? O seguem, porque lhe reconhecem a voz. Já que elas conhecem a voz do pastor, o que elas fazem? Elas o seguem. Elas seguem a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Hoje, podemos entender o significado dessas palavras. Somente as ovelhas de Deus podem reconhecer corretamente a voz de Deus e segui-lo. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é Deus Pai. E quem é a noiva? A noiva é Deus Mãe. Em outras palavras, seus filhos podem reconhecer a voz deles. Vamos ler o versículo 17 mais uma vez. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus e buscam pelo Espírito, que é Deus Pai, e a noiva, que é Deus Mãe. As ovelhas nunca se recusam a seguir a sua liderança. Quando o Espírito e a noiva dizem, vem, precisamos definitivamente ir para Sião, onde o Espírito e a noiva habitam. Por esta razão, Deus restabeleceu Sião e levou os últimos santos para Sião, para que eles possam se encontrar com o Espírito e a noiva lá. Vamos voltar para o livro do Apocalipse, capítulo 18, para aprender sobre os filhos de Deus, que reconhecem e ouvem corretamente a voz de Deus. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Se Deus disser às suas ovelhas, retirai-vos dela, povo meu, e elas forem realmente verdadeiras ovelhas de Deus, elas irão reagir à sua voz e com certeza sairão dali. Precisamos apenas ensiná-las sobre o sábado, a Páscoa e as 7 festas de 3 tempos, e elas sairão. Vamos ler o versículo 4 de novo. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E, no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela.
Para onde Deus diz que seu povo deve ir, depois de saírem da Babilônia? No livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5, está escrito: Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: Tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: Ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Deus disse: Saiam deste lugar. Aqui, Deus diz: Entrem neste lugar. Assim, há um lugar de onde Deus nos diz para sair e há um lugar onde Deus nos diz para entrar. Versículo 6. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Sem nem perceberem, vocês vieram ao Espírito e à noiva, vindo para Sião, seguindo a voz da profecia. Já que temos essa prova convincente na Bíblia, não devemos nos desviar para a direita, nem para a esquerda, ou para nenhuma outra direção que não seja o ensinamento do pai e da mãe. Já que o Espírito e a noiva, que são nossos salvadores, dizem: Vem, nunca devemos esquecer das suas vozes, que estão nos chamando para ir. Muito obrigado.